Eu sou a Rita Serione, esse é o canal do ICW, Centro de Estudos em Psicologia e Psicanálise. Nós somos um instituto, né, de estudos continuados, de estudos de aprofundar, né, aprofundamento da teoria, principalmente da teoria psicanalítica, mas não só. E nós temos uma missão, né, desde o início do nosso instituto, a gente tem um compromisso social, um compromisso de esclarecimento e um compromisso de alerta, de orientação, né, em relação à saúde mental. Nós temos uma clínica, que é uma clínica social, atendemos pessoas em situação de vulnerabilidade social, e nós temos notado, temos percebido um aumento significativo de pessoas que nos chegam com a queixa, ou familiares, né, que relatam, pacientes da clínica que relatam problemas de dependência de jogos, principalmente dos jogos online, né? Dos jogos, as bets e também os jogos de apostas online, que não são esportivas como as bets, mas que são jogos considerados, né, jogos de azar. Então, eu e a minha equipe, a gente decidiu, né, nós tomamos a iniciativa de gravar uma espécie de aula, né, falando a respeito da compulsão por jogos e o quanto essa compulsão tem impactado a vida dos brasileiros, bom, acho que do mundo todo, mas vamos aqui nos concentrar nos brasileiros, né, na população brasileira, que é a população que nos chega e que isso está se tornando um problema grave de saúde pública, né? Um problema grave que tem sido considerado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, algo similar com uma pandemia, né? Porque tem muita gente tendo impactos importantes, prejuízos importantes na vida, desde prejuízos financeiros até outros tipos de prejuízo, e a saúde mental está diretamente ligada, né, esse fenômeno que é a compulsão por jogos, que sempre existiu, isso não é uma novidade, né? A dependência por jogos sempre esteve, inclusive descritos, né, já há muito tempo, já descrito no DSM e também no CID, mas, enquanto uma compulsão, né, mas desde o CID-11 foi incluído na classificação a dependência de jogos online, né, de jogos mediado pela tecnologia. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, e do risco, dos perigos, e dar algumas orientações também para você que está sofrendo com isso, seja diretamente ou alguém, uma família, um amigo, um familiar, um amigo que está desenvolvendo, já desenvolveu essa dependência, como ela aparece, por que que ela vem, né? E quais são as estratégias assim de proteção, as estratégias protetivas para não para tentar evitar, para tentar prevenir esse tipo de dependência, né? Que é uma dependência equivalente, parecida, ele usa os mesmos mecanismos da dependência química, por exemplo, né? E com um prejuízo bastante grande para a pessoa que se torna dependente de jogos de aposta, de um modo geral, né? Eu tô excluindo daqui os jogos online que a meninada joga, esse é um outro assunto, é um outro tema. Esse vídeo se refere aos jogos de aposta, né, que isso tem tido
um impacto bastante intenso na economia do país e na saúde mental, tá? Bom, então esse vídeo é um compromisso social do ICW para a gente tentar ajudar a chegar a mais pessoas essas informações que penso são importantes para que a gente trabalhe num viés, claro que de intervenção, porque o problema já está instalado, mas também e principalmente de prevenção desse tipo de dependência, né? Bom, eu vou situar um pouco a história, principalmente a história dos jogos, né? Dos jogos, das apostas, dos jogos de aposta, das casas de aposta, só para entender um pouco onde entra o que favorece, né? O que facilita também o desenvolvimento de uma compulsão. Os jogos, eles eram proibidos no Brasil, né? E eles foram legalizados em 2018, no final do governo Temer. Eles foram legalizados e agora, 1 de janeiro de 2025, entrou a regulamentação desses jogos, principalmente das bets, né, dos jogos esportivos. Tanto é que teve uma certa inundação nas redes sociais e nos canais midiáticos de propaganda, né, das bets. Então, isso foi primeiro legalizado, mas não tinha regulamentação, faltava essa regulamentação, porque a regulamentação ela acaba trazendo algum tipo de contorno, né, e algum tipo de barreira a essa prática, né? Então, isso favoreceu, a regulamentação vai favorecer a fiscalização, recolhimento de impostos, parte dos impostos serão destinados ao SUS, justamente para tratamento daquilo que é interessante, né? Porque eles vão direcionar parte para tratamento de pessoas que se tornam dependentes de jogos, né? Agora, regulamentar ou não regulamentar não é a questão, porque se você não regulamenta, os jogos estão aí, as pessoas estão usando, né, as plataformas, os aplicativos para jogar, e, enfim, né, então, regulamentar não me parece ser liberar total, pelo contrário, regulamentar significa pôr algum tipo de continente, né, a esse estado, a essa fúria, né, que é o desejo ou a necessidade, mais do que o desejo, a necessidade que as pessoas estão desenvolvendo de jogar. E daqui a pouco eu vou explicar por que que as pessoas desenvolvem essa necessidade por hipótese, né, porque também a gente não tem estudos tão delimitados assim para afirmar exatamente o que acontece, mas claro que existem estudos sobre a compulsão, e isso é uma compulsão, né? Essa dependência é uma compulsão. Bom, eu vou trazer alguns dados, né? Até 2025, as casas de aposta não pagavam, né, necessariamente os impostos, né? Não recolhiam devidamente os impostos. Então, legalizar e regulamentar impõe ah, uma espécie de lei, né, que exige que as casas de apostas operem no Brasil e paguem os impostos ao Brasil, ao país, né? Porque até então as casas de apostas elas não tinham sede aqui, elas eram sediadas em paraísos fiscais, né? Então isso também era um grande problema. Bom, o que foi regulamentado, legalizado, são os jogos esportivos, as apostas de jogos esportivos, as conhecidas como bets, né? Os outros jogos não são legalizados, regulamentados. O Tigrinho, por exemplo, né? Ele não é legalizado no Brasil e não é regulamentado, mas isso não impede, em hipótese nenhuma, que as pessoas joguem, né? As pessoas podem jogar. Quem responderia por isso seriam os donos desses jogos, mas os donos desses jogos não estão submetidos às leis brasileiras, então muito pouco se pode fazer juridicamente sobre isso, né? Não é crime jogar,
mas deveria ser, talvez seja um crime existir isso no país e não sendo legalizado, né? Mas como a internet ela é globalizada, não tem também como você fazer uma sanção, né, sobre isso. Bom, como que é o perfil, né, das pessoas que estão jogando, que estão... e aqui eu digo das pessoas que estão jogando, apostando nas casas de aposta de jogos esportivos e as pessoas que apostam em outro tipo de jogo que é chamado de jogo de azar, né? Então, como que é o perfil? Saiu uma pesquisa recentemente, são dados do Data Senado, foi em setembro, então antes da regulamentação, né? Depois da regulamentação, eu pelo menos não encontrei dados efetivos, né, sobre isso, sobre a quantidade de pessoas, mas eu tenho a impressão que de setembro para cá teve um aumento, assim, dos jogos, né, principalmente se aproximando aí o final do ano, e esse ideal, né, essa ideia de ganhar dinheiro, né, porque o que está por detrás disso é a ideia de ganhar dinheiro, como apostar na telecena, jogar na telecena, telecena da virada, telecena de Natal, etc, etc, que vai trazendo, não é raro gente falar, se eu ganhar na telecena eu vou fazer tal coisa, se eu jogar na telecena e ganhar eu vou fazer aquilo outra coisa, né? Então esse pensamento, esse ideal de ganhar dinheiro por sorte, né? É algo bastante presente na nossa cultura, inclusive, né? Então, essa coisa de jogar não é uma coisa também decorrente, né, dos jogos online, mas a gente sabe que os jogos online, eles facilitam demais, porque para você jogar, antes, né, para você jogar numa telecena, você tinha que sair de casa, pegar uma fila na lotérica e jogar, e, enfim, né, tinha todo um movimento que entre você sair de casa e jogar, você poderia ir pensando que números você vai apostar. Hoje, tendo os jogos na palma da mão, esse tempo de reflexão ele já não existe mais, né? Então você consegue jogar imediatamente, e esses jogos, principalmente os jogos de azar, eles têm efeito imediato, eles não precisam esperar resultado de jogo nenhum, eles têm efeito imediato, então isso vai estimulando muito algo que é próprio da compulsão, que é a pulsão, né? Então, a palavra compulsão é com a pulsão, né? A pulsão sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo, vamos dizer, de contorno, né? Então, isso é uma coisa bastante importante de se pensar, né? Necessário de se pensar, porque os jogos online, eles de fato, esse tipo, né, de jogo, ele estimula que a pulsão esteja ali e esteja o tempo todo ali, né? A pulsão esteja o tempo todo ali, sem nenhum continente, né? Bom, o que saiu de dados do Data Senado em setembro foi o seguinte, eu achei os dados assim assustadores. Só no mês de setembro, 24 milhões de pessoas usaram as plataformas de aposta. Então, 24 milhões de pessoas apostaram, né, nessas plataformas. Bom, então 24 milhões de pessoas jogaram, dessas 24 milhões, uma boa parte beneficiário do Bolsa Família, né? 17% beneficiários do Bolsa Família, e eles movimentaram 22 bilhões de reais só no mês de setembro, só em um mês, né? Mês de setembro de 2024. Então foram injetados 24 bilhões de reais. Desses 24 bilhões de reais, 10 bilhões vieram de pessoas que são beneficiários do Bolsa Família,
né? A gente pode questionar, a gente pode pensar, mas como assim? Recebem o dinheiro do Bolsa Família e vão investir, né? Porque grande parte, 52% dessas pessoas são pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? Então, veja, os jogos, existem pessoas de toda a faixa etária e de renda jogando, mas os jogos, essa promessa, né? Esse impulso de jogar e de ganhar, né? Ele está afetando mais a população mais pobre. Penso eu que por vários motivos, por muitas questões, a questão, por exemplo, da falta de esperança, a questão de você muitas vezes trabalhar, né, pessoas que ganham até 2 salários mínimos geralmente trabalham muito, trabalham em situações bastante difíceis, né? Muitas vezes, e vão entendendo, vão vendo nesses jogos a esperança de ganhar dinheiro, de ganhar muito dinheiro. E a gente tem tido os influenciadores. Outro dia eu estava vendo uma live de um influenciador jogando e, tipo, tinha 35 mil pessoas assistindo ele jogar. Ele era um influenciador contratado por uma casa de apostas, né? E ele estava jogando e ele eram jogos, jogos de azar, né? Aqueles que são aquelas telas muito coloridas, com muito barulho, que é justamente para te. Eles têm um estudo sobre isso, né? Que é para te hipnotizar, para te aprisionar naquilo e limitar sua capacidade de pensar, só estimular a pulsão, só estimular o impulso, né? E ele estava jogando e ganhando, pelo menos ali, né? Estava ganhando, então ele ganhava assim, apostava 10, ganhava 5 mil. Quer dizer, isso sendo uma live, então isso é uma questão, isso vai mexendo assim com a cabeça dessas pessoas que são mais desesperançadas, né? Com a vida. Bom, então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tentou fazer uma intervenção pediu para o governo, né, intervir, mas a Advocacia Geral da União disse, nos apostadores que são beneficiários do Bolsa Família, mas a Advocacia Geral da União diz que tem muita dificuldade, né, de controlar, tem muita dificuldade de fazer barreiras para que isso não aconteça. Isso é bastante difícil, assim, de você fazer um controle, porque não tem como você gerenciar os gastos de cada família, né? Então, eles estão lá tentando entender quais seriam os mecanismos para poder, inclusive mecanismos de orientação, mecanismos de conscientização. Mas a gente sabe também que orientar e conscientizar só não é suficiente, porque a grande maioria das pessoas tem já uma noção de que elas estão, às vezes até a noção, a consciência de que elas estão dependentes daquilo, né? Como que funcionam esses jogos? Como que é o funcionamento dos jogos, né? Bom, as bets são apostas esportivas, né? Elas estão, então, legalizadas e regulamentadas, mas os jogos de azar não são nem legalizados e, portanto, também não são regulamentados, né? Mas nada impede que alguém jogue esses jogos de azar. Bom, como que eles funcionam? Então, quando você se cadastra, eu fui até fazer um cadastro, mas juro, confesso que me deu um mal-estar, assim, um receio, né? Porque quando você se cadastra, você já ganha um bônus. Você ganha um bônus, no que eu me cadastrei, um bônus de R$ 100 para você já começar a apostar, né? Claro que é um bônus para jogar, não é um bônus para retirar, é um bônus para jogar. Então você recebe, eu só fui até o recebimento, porque obviamente que eu não joguei. Eu só queria ver como é que era o funcionamento. Então você recebe esse bônus e você já pode sair jogando, né? Você já pode sair jogando. E aí, segundo o que eu fui pesquisando, existe um algoritmo nos jogos de azar, principalmente,
algoritmos que já vê que você é novo ali, ele já faz você ganhar. É isso que a gente já sabe, cassino é assim, as máquinas de caça-níquel, né, são assim, a gente vê N reportagens falando sobre isso, então ele te estimula a jogar de novo, porque você ganha, né? Então ele te estimula a jogar de novo. É, algumas plataformas, eu não sei se é a grande, se é a maioria, se são todas, quando você ganha, você consegue sacar o que você ganhou, mas não integralmente. Uma parte do que você ganhou fica lá para você apostar de novo, né? Então, é muito desonesto assim o sistema. E o sistema é o seguinte, eles sempre ganham, né? No fim, claro, obviamente, isso não é novidade para ninguém. Eles que ganham sempre, eles que ganham, eles que têm o maior montante, sim, todo o dinheiro fica ali com eles, né? Então, existe uma manipulação das plataformas, né? Para que você mexe nos algoritmos para que você vá se sentindo cada vez mais estimulado a jogar, tá? Os jogos esportivos, embora tenha uma questão que é diferente, porque os jogos esportivos dependem do resultado dos jogos e do resultado tanto de cartão amarelo, tanto de cartão vermelho, tanto de cesta que fez, ou tanto de gol que fez, enfim, né, tanto de pontos que fez. Então, os jogos esportivos são um pouquinho diferentes, mas a gente tem acompanhado reportagem todo dia de manipulação de resultado para benefício das casas de aposta, tá? Então, isso é vamos dizer, um ambiente virtual, e é um ambiente virtual que, vamos combinar, tem uma desonestidade ali por detrás daquilo, né? Bom, então você já recebe esse bônus, você já começa a jogar, você tem toda essa manipulação dos algoritmos. Na Bets você tem a manipulação dos resultados de acordo com a quantidade, a divisão ali das apostas, né? E você ganha e depois você começa a perder, né? Então você ganha primeiro e depois você perde. E é interessante isto, porque a gente poderia dizer, então a pessoa perdeu, por que que a pessoa não para de jogar, né? Porque a gente tem uma espécie de herança, né? Da nossa própria espécie, uma herança que é esse ímpeto, né, de ganhar, essa necessidade, esse impulso de ganhar. A gente sabe disso, o nosso cérebro ele não é programado para perder, embora ele perca, ele não é programado para perder. Então, o nosso organismo e a nossa mente e o nosso cérebro, ah, ele é voltado, ele é programado para ganhar. Então, quando você ganha, você aciona um sistema, que é o sistema dopaminérgico, né? Das dopaminas. Então, você aciona esse sistema e a dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer e pela satisfação. Então, você tem ali uma satisfação imediata, você tem uma produção intensa ali de dopamina quando você, né, ganha. Quando você perde, você quer experimentar de novo aquela sensação, né? Eu não vou entrar aqui nos meandros da psicanálise, porque não é um vídeo feito para pessoas técnicas, né, que estudam a psicanálise, é feito para o público em geral, mas pensando na psicanálise, né, quando o Freud fala da questão do princípio do prazer, da satisfação e do objeto para sempre perdido, que é o objeto da satisfação plena. Então, quando você joga e você ganha, você tem aquela experiência assim, nossa, ganhei, né? Agora eu tô no trilho certo.
e aí eu vou lá, eu aposto de novo, eu perco, mas eu quero recuperar aquela sensação que eu tive de ter ganho, né? Aquela experiência, vamos dizer, uma tempestade de dopamina, né? Então eu quero viver aquilo de novo, né? Então eu vou tentando, inclusive tem os jogos fala mais uma tentativa, tentando o quê? Recuperar aquela experiência, recuperar aquela sensação. E ao mesmo tempo eu vou ficando muito bravo e muito, vamos dizer, frustrado, não só frustrado, mas eu vou ficando impregnado dessa sensação de fracasso e eu quero ir lá e quero sobrepor essa sensação, né? Eu quero ir para além disso e eu quero recuperar aquela sensação de ganhar, né? Tem pessoas que jogam e falam, não, isso não é para mim. Mas tem pessoas, e não são poucas pessoas, que por uma série de fatores, que vão desde fatores genéticos, hereditários, ou pessoas que já tiveram alguma compulsão, por exemplo, um menino que foi muito compulsivo por jogos eletrônicos na adolescência, né? E que vão jogar a primeira vez e acabam descobrindo ali um lugar de descarregar toda essa excitação que é esse risco de ganhar e perder, né? Então, a compulsão é exatamente isso, né? Você vai lá e você descarrega aquela angústia, aquela ânsia, né? Não vou chamar aqui de desejo, porque eu não acho que é um desejo, nem é uma vontade, mas é uma ânsia, quase que uma necessidade primitiva de experimentar aquilo. Então a pessoa começa a jogar, ela não consegue mais parar. Ela não consegue mais parar. Então, pessoas que têm, por exemplo, dependentes químicos na família, ou pai que foi alcoolista, ou que é alcoolista, avô alcoolista, são pessoas mais propensas a desenvolver compulsão. Então, tem um viés hereditário, tem um viés social, tem um viés ambiental, né? Então, pessoas que vivem uma vida assim, muito pouco realizada, uma vida muito pouco desfrutada e muito pouco criativa, são as pessoas mais propensas a desenvolver esse tipo de compulsão, ou qualquer outro tipo de compulsão, mas aqui eu estou falando da compulsão por jogos de aposta, né? Bom, então, esse sistema ganha, ativa, né, o sistema dopaminérgico e ativa a produção de dopamina e faz com que a pessoa vá em busca daquela sensação, tá? Daquela sensação de ganhar, porque é uma sensação de euforia, é uma sensação excitante, é uma sensação de vitória, de realização, né? E vai acionando também o campo daí sim, do desejo, o desejo de ganhar mais para poder realizar isso, e realizar aquilo outro, né? Bom, esse sistema, né? Então, eu jogo, eu ganho bônus, eu jogo, eu ganho, eu jogo, eu ganho. Daí eu jogo, eu perco, eu jogo, eu perco, eu jogo, eu perco, porque é programado para mais perder do que ganhar, obviamente, né? A probabilidade de ganhar é bem pequena. Então, eu jogo, eu perco, eu jogo, eu perco, e eu vou sempre jogando, tentando recuperar aquela primeira experiência de ter ganho, e isso gera um ciclo de repetição. E a repetição é a marca, a essência da compulsão. A gente sabe disso, né? Repetir, repetir, repetir o mesmo ato, o mesmo sintoma, o mesmo comportamento, que são comportamentos que levam a algum tipo de prejuízo sério, nós estaríamos então no campo das compulsões. Eu vou gravar uma aula, fazer uma aula depois fechada, né? Daí para os membros do ICW, para quem quiser assistir a aula, né, ter acesso ao curso, que é sobre depressão, ansiedade e compulsão, né? Porque a compulsão eu entendo que ela vem como consequência. Ninguém fica compulsivo por jogo
primariamente tem algo disfuncional na vida dessa pessoa, né? Tem algo ali, não é só na vida de fora, mas na vida de dentro tem algo que não está funcionando bem, tá? Então, esse é o ciclo da compulsão, né? E eu entendo assim, vou chamar aqui, tá? Leigamente de angústia. Então, uma angústia que leva a falta algo, que leva à aposta, que leva à recompensa, né? Aciona o sistema de recompensa, inclusive cerebral, a recompensa, aí eu jogo de novo, aí eu tenho a recompensa, daí eu jogo de novo, eu perco, mas eu vou jogar de novo para viver de novo aquela experiência de recompensa. E tudo isso, muitas vezes, permeado, começa a ser permeado, recheado ou até embrulhado pelo sentimento de culpa, porque daí a pessoa começa a ver que ela está perdendo dinheiro, ela quer recuperar o dinheiro, então ela começa a fazer empréstimo, eu li alguns casos, né? É, não vou falar aqui de casos que eu já escutei, mas eu li alguns casos, inclusive nessa estudo que eu fui fazendo sobre as bets, de pessoas que estão devendo para agiotas, de pessoas que perderam casa porque começam a jogar, e o próprio sistema do jogo, ele vai te dando pistas, né, de onde você pode ter dinheiro para poder continuar apostando. E esse sistema online, ele é bastante nocivo porque você tem o jogo na palma da mão, o aplicativo do banco na palma da mão, o cartão do banco dentro do aplicativo, então é tudo muito fácil. Você tirar dinheiro do cartão de crédito para apostar, você apostar com o cartão de crédito, me parece que na regulamentação foi proibido, me parece, eu não tenho certeza dessa informação, eu não consegui ter isso certamente, mas me parece que um dos pontos da regulamentação estava lá, não sei se foi aprovado ou não, é que não poderia usar o cartão de crédito, né? E também não poderia fazer via dinheiro, assim, né? Não sei como é que faria via dinheiro. As apostas são via Pix ou débito, porque daí já tira o dinheiro que a pessoa tem, não o dinheiro que ela vai supostamente emprestar, se bem que você pode fazer transferência, né, do cartão de crédito, fazer um empréstimo do cartão de crédito para sua conta e pagar em Pix. Claro que sempre há vamos dizer, um jeito, né, uma forma não é burlar, mas é ao mesmo tempo fazer um movimento ali, manipular o sistema para que a pulsão seja satisfeita naquela hora, né? Sempre há algum caminho, às vezes até desviante, né? E é isso que acaba provocando o adoecimento, né? Bom, sobre os influenciadores, a gente vê pessoas assim de muita relevância voltado voltada aos ideais, né? Então, eu quero ser igual a essa pessoa, então eu quero ser igual, sei lá, esse jogador de futebol famoso, né? Eu quero ter muito dinheiro que nem ele. Então, se ele está fazendo propaganda das bets, eu vou jogar, porque eu quero ser como ele, e eu quero seguir esse caminho, e enfim, né? Esses ídolos que são eleitos, né? Pelo que têm e não pelo que são, na maioria das vezes. Então, esses ídolos, eles acabam, tem muitos deles servindo de garoto propaganda, né, das bets. Então, essas pessoas, elas têm milhares, milhões, às vezes, de seguidores, e os seguidores, óbvio, grande maioria segue porque admira, e se ele está dizendo joga, eu que estou lá tentando a minha vida de um outro jeito, vou lá e jogo, né? E isso vai, então, também é um malefício, né, desses influenciadores que vão estimulando as pessoas. A gente viu 52% ganha até 2 salários mínimos, então são pessoas de baixa renda. E as que ganham mais, por exemplo, um outro dado desse estudo é que a faixa etária
até a regulamentação era de 16 a 20 anos, a maior taxa de concentração de apostadores estava entre 16 e 24 anos. Não sei que idade que eu falei, mas é de 16 a 24 anos. Hoje não poderia mais, porque com a regulamentação tem que ter 18 anos para jogar, né? Mas a gente sabe também o quanto que burla, o quanto você tem 16, você pede para o seu colega que tem 18 se cadastrar e você vai jogando, né? Ou você tem alguns aplicativos que dá para você, obviamente, mentir a idade, né? Tem uns que pedem documento, outros não. Então, esses jogos de azar, como eles ainda não estão regulamentados, eles são meio terra de ninguém, né? Bom, o que que isso vai provocando, né? Então, acho que uma questão bastante importante é ficar atento aos sintomas. Então, quais são os sintomas, né? Que você tem que ficar alerta, quando você tem começa a perceber que você está jogando e que isso está fazendo parte da sua vida mais do que o. Eu não vou nem consigo dizer o normal, mas acho que já está começando a trazer algum tipo de prejuízo, né? E são sinais, às vezes, sutis. Por exemplo, você está numa roda de conversa e você começa a pensar que você não vê a hora de sair daquela roda de conversa para ir jogar. Ou você começa a jogar no meio da roda de conversa. Está lá conversando com seus amigos, ou você está, sei lá, fazendo alguma coisa interessante, né? E você se desprende daquilo e começa a jogar. Então, isso é um sinal de alerta. Necessidade incontrolável de jogar, né? Você acorda de madrugada quando você consegue dormir, né? Porque muita gente está perdendo o sono. Quando você começa a acordar de madrugada e pega o celular e começa a jogar. Então já é um sinal que tem alguma coisa ali entrando numa certa disfunção, né? Não consegue controlar o comportamento de jogo. Então, você até pensa, não, hoje eu não vou jogar, hoje é, sei lá, hoje é sábado, eu não vou jogar. Mas a hora que você vê, você está jogando. Você está lá com o celular e você está jogando. Mas só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Bem parecido com dependência química, né? Começa a perder interesse em atividades prazerosas. Então, coisas que antes davam prazer, se bem que isso está no CID, né? No CID-11. Se bem que eu fico pensando assim que muitas vezes o jogo entra justamente numa vida pouco prazerosa. Eu fico pensando que antes vem a perda da criatividade, a perda de uma vida mais criativa, assim, e aí é que entra o jogo, né? Então eu tenho notado, tenho lido e tenho escutado também uma propensão assim anterior, né, antes da compulsão do jogo, uma propensão à depressão e à ansiedade, e que o jogo entra como uma espécie de vamos distrair, né? Vamos desviar essa essa dor, né? Esse sofrimento da depressão, falta de sentido na vida, falta de interesse na vida, falta de interesse nas pessoas, falta de afeto, e aí encontra no jogo, porque se aciona o sistema dopaminérgico é porque não tem outras coisas acionando, né? Não tem outras fontes de satisfação e de prazer. Então, acho que é muito importante quando a gente se deparar com isso, seja na vida profissional ou na vida pessoal, pensar, acho que tinha algo já acontecendo e que não foi visto, não foi olhado, não foi tratado, né? Mas, enfim, os jogos acabam que minando também a sua disponibilidade para atividades prazerosas, né? O fato de continuar jogando, apesar das consequências negativas. Então, apesar das consequências negativas, você continua jogando, você não consegue parar, porque você está tentando recuperar aquele estado, né, de satisfação e de prazer que o ganho te deu. Isso também é um sinal de alerta, né? Você está se endividando, você está se endividando, né? Se você aposta R$ 1,
e perde 30 centavos, você ficou com 70 centavos. Você pode até perder pouco, mas você vai descapitalizando, né? E aí a aposta vai aumentando, né? Quando você necessidade de jogar cada vez mais para sentir essa mesma excitação, esse sistema de recompensa, risco ou perdas financeiras significativas, né? Então, acho que isso é uma coisa importante quando você tem um risco, né, de perdas significativas, assim, você fala, se eu jogar mais isso aqui, eu tô ferrado, e você não consegue se controlar, né? Frustração e irritabilidade quando você não está jogando, quando você tem começa a ficar irritado e você só se acalma quando você pega o celular ou você entra no seu computador e começa a jogar. Redução da capacidade de pensamento, isso é uma coisa muito grave, e ao mesmo tempo isso gera como consequência a impulsividade. Porque o que vai dar contorno para a impulsividade é justamente a capacidade de parar e pensar, respirar, parar, pensar, né? Dar um contorno para essa pulsão através do pensamento. Não vou fazer isso, vou acabar me ferrando, então eu vou parar por aqui. Essa capacidade de pensar, de refletir, de esperar um pouco, de respirar, né? Como qualquer outra compulsão, vai ficando cada vez mais comprometido, né? Embora eu também tenha a ideia de que a compulsão entra naquele vão da dificuldade de pensar, da dificuldade de se haver assim com a vida, né? Se haver com as próprias dores. A vida humana não é simples, ela não é fácil, né? Mas a gente precisa ter continência a ela, né? Esses escapes, que são, claro que a gente pode ter vários escapes, mas quando o escape vira a única referência e a única coisa que eu consigo fazer é escapar da dor através da compulsão, aí nós estamos na linha psicopatológica, né? Na linha das psicopatologias. Bom, o que que a gente sugere, né, quando você se vê diante desses sinais, desses riscos, né? O que que a gente sugere? Tratamento. A compulsão é uma doença. Não é uma imoralidade, não é um erro, né? Acho que é o primeiro passo que a gente tem que ter, nós profissionais, familiares, ou se somos compulsivos, o primeiro passo é entender a compulsão como uma doença e não como um erro, né? Tirar, suspender juízo de valor, e juízo moral, né? Fazer uma suspensão disso e tratar como qualquer outra doença. E a compulsão, eu entendo, ela é crônica. Por isso que você vê a pessoa que é dependente de álcool e droga, ela não pode dar o primeiro gole, porque ela é crônica. Mas ela é crônica igual diabetes, hipertensão. Se você não trata, a diabetes vai tomar conta do seu organismo, né? Agora, se você trata, não significa que você deixou de ser diabético, significa que a sua insulina está sob controle, a sua glicemia, né? E a sua insulina estão sob controle através do tratamento. Então, a compulsão é a mesma coisa, você precisa tratar, ela precisa de tratamento. São várias as opções. Aliás, hoje em dia você tem muitas opções, né? Você tem as terapias alternativas, as acupunturas, né? Os processos aí é, mais alternativos e, enfim, que eu acho que são super válidos, né? Meditação, tem várias coisas que você pode fazer. Mas você precisa de alguém para te acompanhar, né? Não dá para fazer isso sozinho. Então, as convencionais são psicoterapia, né? Há eu penso que um grande desentendimento, sim, mas isso é uma questão quase que acadêmica, né, de pesquisa, que a TCC é a mais indicada. Eu não concordo, eu acho que a psicanálise ou outras abordagens, a fenomenologia, a bioenergética, tantas outras abordagens que podem ajudar, né? Eu sempre falo que eu acho que a melhor linha de tratamento é a relação que se estabelece do profissional com o paciente, relação de confiança,
A abordagem que ele usa é base, vem na base, né? Assim, mas é básica, né? O que vale mesmo, o que conta mesmo, é a relação que se estabelece, uma relação de confiança, uma relação de esperança no tratamento, né? Então, eu não sou a favor de falar essa ou aquela, mas terapia com um profissional que se você se sinta bem, né? Que a pessoa se sinta bem e que a pessoa se sinta confiante naquele profissional. Então, a psicoterapia, por que a psicoterapia? Porque, independente da abordagem, a psicoterapia ajuda você a olhar para o problema, né? Eu falo que a gente só enfrenta o inimigo olhando nos olhos dele. Se a gente virar as costas, ele apunhala a gente pelas costas, né? Então, é olhar nos olhos do problema e desenvolver estratégia de enfrentamento, né? Para cada teoria, cada abordagem vai ter as suas estratégias, mas a coisa importante, desenvolver a capacidade de pensar, ampliar a capacidade de pensar, ampliar a capacidade de reconhecer o problema, de ter notícia sobre ele, de ter notícia que isso é um problema, né? Uma doença a ser tratada e ter um desejo de tratar dessa doença, né? E a avaliação psiquiátrica acho super importante, porque eu vejo assim pessoas que desenvolvem compulsão, mas elas são ansiosas, elas são depressivas, existem medicações também para controlar a compulsão. Então, uma boa avaliação psiquiátrica, a gente sabe que boa avaliação psiquiátrica e psicoterapia não são coisas simples, né? Porque se a gente viu que 52% das pessoas são de baixa renda, então, onde que essas pessoas têm que procurar atendimento? No Sistema Único de Saúde, né? Ou nas clínicas sociais, nas universidades, né? Quem mora em polos universitários, a gente tem os centros de psicologia aplicada. Mas, enfim, buscar atendimento. Quem tem convênio, fazer pelo convênio, buscar atendimento, né? Existem os grupos de jogadores anônimos, buscar esses grupos, que eu acho que pode ser um bom caminho, inclusive para você trocar, né, com parceiros, com pessoas que vivem o mesmo problema que a pessoa que está vivendo isso, né? Bom, é, outra dica importante, né? Estabelecer medidas de controle financeiro, e às vezes isso tem que ser feito em conjunto com alguém que se confie, né? E que vai ajudar a fazer o controle financeiro, para a pessoa não ficar tendo acesso muito fácil, assim, inclusive a empréstimos, né? Nessa regulamentação, existem indicações, assim, por exemplo, que as casas de aposta, se ela vê que a pessoa está jogando de madrugada e está jogou, perdeu, jogou, perdeu, jogou, perdeu, está tendo uma persistência ali, derrubar, travar, não deixar mais a pessoa jogar. Isso está na regulamentação, mas a gente, né, sabe que as regulamentações, elas também às vezes deixam brecha, né? Porque também não dá para você fazer regulamentação 100% fechada, né? Bom, então pedir ajuda para alguém, né? Pedir uma ajuda para que alguém de confiança ajude a fazer esse controle financeiro. E sugestão de comportamento de prevenção, né? Bom, primeiro de proteção. Admitir que se tem um problema é um primeiro passo. Desativar as contas dos jogos e excluir os cartões dos equipamentos. Então, são medidas de proteção e buscar tratamento, né? Então, são medidas de proteção. Você vê que você não está conseguindo controlar, que está difícil, você quer controlar, você tem esse desejo de controlar. Admitir que isso é um problema, desativar as contas dos jogos e tirar os cartões de crédito do celular, né? Voltar a, como se disse, né? Voltar a frequentar o banco, por exemplo, porque entre a sua casa e o banco dá tempo de pensar. Bom, prevenção. Prevenção. Sabe que grande parte das pessoas que estão dependentes de jogos começaram a jogar criança, né?
Então, aquele joguinho inocente dos bichinhos lá, que você põe uma moedinha e caça bichinho, né? Que aquilo é um caça-níquel. Aquilo é um caça-níquel, né? Então, eu pessoalmente acho que isso devia ser proibido para criança, né? Existem brinquedos, né? Reprodução desses brinquedos vendidos pelas lojas, né? Que a criança fica lá tentando pegar o bichinho e põe a moedinha e pega o bichinho. Isso é um estímulo assim aos jogos de aposta, né? É um estímulo aos jogos de aposta. E eu vejo, tem adultos, muitos adultos que são loucos por essas maquininhas, né? Gastam, às vezes, uma boa grana pegando um bichinho que valeria 10 real, né? Brincando assim, mas que valeria pouco, né? Então a pessoa gasta muito para conseguir um bichinho que valeria pouco, só pelo gosto de pegar, só pelo gosto de ganhar, né? Então, evitar jogos que envolvam dinheiro com crianças, eu acho que é uma coisa fundamental. Não estimular o jogo por aposta, em nenhum tipo de jogo. Não começar a jogar. Então, a pessoa quer experimentar. Ah, eu vou ver como é por curiosidade, né? Não comece. Não comece. Você não sabe se você será um compulsivo ou não. Você não tem notícia sobre isso. Porque a compulsão, ela é uma coisa assim, ela chega, né? Ela dá sinais, mas a pessoa não percebe os sinais. Ela simplesmente chega. É igual a pessoa que fala, ah, eu vou experimentar a cocaína. Tem aqueles que não se tornam dependentes, mas a maioria que experimenta se torna, né? Então, não, nem comece. Você não sabe, e aí eu tô falando em nome da psicanálise, né? A gente não sabe tudo sobre a gente não sabe se a gente vai desenvolver uma compulsão ou não, né? Procure prazer em coisas mais criativas. Você vê que a tua vida tá pobre de realização, ela tá pobre de criatividade, ela tá vazia. Procura ajuda, se você conseguir, se você puder, mas procura coisas criativas, né? O que que eu chamo de coisas criativas? Coisas que têm algum tipo de satisfação e acrescente algo para você, né? E às vezes não precisa de muito. Ouvir uma música, sair dar uma volta, tomar um pouco de sol, conversar com alguém legal, assistir um filme, uma série, ocupar espaços públicos, parques, sescs, o que tiver assim o seu alcance, né? Ver gente, sair, evitar ambientes que estimulem a competição, né? Essa competição por dinheiro. Então, assim, tem algumas medidas que não precisa muita coisa para você tomar, para você desviar essa fissura, essa necessidade, né, de encontrar satisfação imediata. Porque o jogo é isso, é uma tentativa de encontrar uma satisfação imediata, né? Então você, sei lá, está angustiado por alguma coisa, eu vou sair fazer compra. Aí você compra, você se acalma, né? Aí, quando você tiver aquela sensação de angústia de novo, se você for um compulsivo e você ainda não sabe, você vai sair e vai comprar de novo. E hoje em dia, você não precisa nem sair, né? Você pega o celular e você compra, e você compra. Mas esse é um outro assunto, um outro tipo de compulsão, né? A compulsão alimentar, enfim, tem várias compulsões. Então, o jogo, ele entra nessa linha, o jogo de azares e as bets entram nessa linha, assim, angústia é uma somatória, né? Angústia, excitação, recompensa e, e é, desejo de reencontrar aquele objeto perdido que é o objeto da idealização, né? Que fica direcionado para os influenciadores, né? Então eu tenho um ideal de eu quero ser isto, eu quero ter isto, eu quero ter aquilo, eu quero ganhar, eu quero ser um vencedor. Aí eu me amálgamo na imagem de alguém assim, e aí eu vou tentando imitá-lo. Então, os influenciadores que estão fazendo propagandas para os jogos,
musiquinhas para os jogos, musiquinhas para o tigrinho, é um grande risco, né? Um grande malefício. A criatividade ela não pode ser soterrada pela compulsão, porque corre o risco de ser soterrada pela compulsão, né? Então, se você está percebendo que você não está conseguindo controlar a sua necessidade de jogar, procura ajuda, procura ajuda. Se você é usuário do Sistema Único de Saúde, marca uma consulta, vai no médico, avisa ele, olha, eu estou achando que eu estou jogando demais. Ele vai, né, fazer as indicações. A gente sabe que não é simples, não é fácil, mas procura ajuda, conta para algum familiar, procura, porque um outro comportamento muito comum é esconder, por vergonha, né? Começa a esconder, se abra, tenta entender, os familiares também tentem entender que isso é da ordem do adoecimento e como todo adoecimento precisa ser tratado, ok? Então, espero ter esclarecido algumas coisas e se vocês tiverem dúvida, pode comentar aqui no vídeo, né? Eu vou deixar aqui a pesquisa do Data Senado para vocês consultarem, né? Se vocês quiserem, vai estar aqui no link. E espero que vocês possam se esclarecer, tanto os profissionais quanto os familiares, mas principalmente as pessoas que estão aprisionadas nesse ciclo sem fim e destrutivo de dependência em jogos online, jogos de aposta, os jogos de azar e as bets, ok? Grande beijo.